Tá aí, pessoal, sem mais delongas, vamos resolver a prova do Enem 2017 de matemática inteirinha. O esquema vai ser o seguinte, vocês dão uma olhadinha aqui na questão, ó, vamos começar aqui pela 136, o que você faz? Dá um pause, lê a questão, que eu não vou ficar lendo ela aqui para não perder tempo, ok? Isso aqui é o seguinte, a empresa quer um número de senhas que seja superior ao número de clientes, ou seja, superior a 1 milhão, inferior a 2 milhões. O que eu ia ter que fazer aqui é ir testando a quantidade de cada senha. Se eu começar de trás para frente, nesse caso aqui, eu vou me dar bem. Então, se eu começar aqui pela opção 5, tem 26 opções para cada letra, então 26 ao cubo, 10 opções para cada dígito, então 10 ao quadrado. Se eu resolver essa conta aqui, eu vou encontrar 17576, que é 26 ao cubo, com dois zerinhos aqui, ó. 1.757.000, que atende à nossa condição, né? Maior que 1 milhão, menor que 2 milhões, que é o dobro do número esperado de clientes. Então só pode ser essa opção, né? Letra E, a opção 5, atende às condições da empresa. Questão 137, galera, o mesmo esquema. Dá um pausezinho aí, ó, lê a questão que eu vou resolver. Mas essa questão, claro, tem várias maneiras de fazer. Por exemplo, você podia perceber que aqui, ó, somou 2, aqui somou 3, 4, 5, 6, aqui vai somar 7, 28, acabou. Você podia perceber que o número de maneiras de escolher, né, número de partidas com quantidade de jogadores é o número de maneiras de escolher 2 jogadores dentre o total. Então 1 é combinação de 2, 2 a 2. Escolher 2 dentre 2. 3 é combinação de 3, 2 a 2. 6 é a combinação de 4, 2 a 2. É o número de maneiras de escolher 2 dentre 4. Então aqui 8, combinação de 8, 2 a 2. Se resolvermos, vamos encontrar, né, 8 vezes 7 sobre 2 vezes 1. 4 vezes 7, 28, letra E. Acabou, galera. Partiu 138. Vamos lá, dar uma lidinha nela. Aqui é uma questãozinha típica de probabilidade. Então, a probabilidade dele se atrasar pode acontecer de duas formas. Ele pode se atrasar caso chova, e ele pode se atrasar, ou, né, ele pode se atrasar caso não chova. Então, como é ou, né, é a probabilidade dele se atrasar caso chova, mais a probabilidade dele se atrasar caso não chova. Que é o ou, né? Atrasar caso chova ou caso não chova. Então, qual a probabilidade de chover? Segundo a meteorologia, 30%. Então, 0,3. Se isso choveu. Se choveu, ele tem 50% de probabilidade de se atrasar. Então, aqui é vezes 0,5, ou seja, probabilidade de chover e, então, vezes, e ele se atrasar, que é 0,5, ou, então, mais a probabilidade de não chover, 0,7, e, então, vezes, ele se atrasar, dado que não choveu, ou seja, 25. Aí é só resolver e somar, né, gente? 0,15 é 0,175. Somando com ponto 15, 0,325, letra C. Galera, questão 139 da prova cinza, lembrando. Então dá um pausezinho, lê a questão, vamos lá. Aqui você tem que considerar primeiro esse período de 5h15 até as 6. Então, nesses primeiros 45 minutos, a água subiu 20 centímetros. O que significa que a cada minuto, é muito bom a gente pensar em unidades, é 20 sobre 45 centímetros o aumento na altura do nível de água da piscina. A cada minuto de apenas chuva. Depois a gente tem um outro período. Esse período vai das 6 até as 6h40. E nesse período você tem chuva e ralo. Então você tem a água da chuva levantando. Então se fosse só a água da chuva, nesses 40 minutos, né, seria 40 vezes essa alturazinha aqui, que iria subir. Então já estava aqui em 20.
Era para ter subido, se fosse só chuva, mais 40 vezes 20 sobre 45. Essa conta aqui, se a gente simplificar aqui por 5, dá 8. Aqui por 5 dá 9. 160 sobre 9. Que seria aproximadamente 1,7, alguma coisa. Ou melhor, 17,7. Alguma coisa assim. Diz aproximadamente 17,8 isso aqui. Fazendo as contas. Então era para estar onde? Era para estar aqui em 37,8. Era para ter aumentado mais 17,8. Mas na verdade, ela foi parar em 15. Ou seja, nesses mesmos 40 minutos, o ralo fez a água aí de 37,8 para 15. Ou seja, uma diferença aqui, abaixou 22,8. Ou seja, isso é o que o ralo faz sozinho. O ralo diminui em 47,8, aliás, em 22,8 durante... Ou seja, essa é a taxa do ralo, né? O ralo sozinho diminui 22,8 centímetros a cada 40 minutos. Isso foi o que aconteceu das 6 às 6h40. Então a gente pensa separadamente. Pensa na chuva sozinho nesses 40, até onde levaria, né? Levaria até os 37,8. Então, como estava em 15, a diferença é de 22,8. Ou seja, o ralo, a cada minuto, faz a água da piscina diminuir 22,8 sobre 40. Né? Então, quer saber quanto tempo isso seria para completar 15? Aí é só fazer uma regra de 3 aqui, né? Aí você pode usar isso aqui positivo, seria menos 15, então menos e mais. Vira tudo mais. Resolvendo essa regra de 3, a gente fica com 15 vezes 40, né? X vezes 22,8 sobre 40, igual a 15. Então, 15 vezes 40 sobre 22,8. Conta chata típica de Enem, né? Se você, nesse caso, completa as casas, né? Ele é 6.000 sobre 2.280. Vai chegar em aproximadamente 26 e pouco. Essas contas na hora a gente pode sempre aproximar. 26 e poucos minutos, né? Se leva 1 minuto para fazer isso, para fazer 15 centímetros, esse X tem que ser 26,3 minutos. Então, como já eram 6h40, né? Então, mais 26 minutos. Então é isso, né? 6h40 mais 26 vai ser lá para umas 7h06 e pouco. Ou seja, entre 7 e 7h10, finalmente saiu essa questão. Espero que tenha ficado claro. E é evidente que aqui você poderia simplesmente fazer 40 minutos e estar para 22,8, como X minutos estarão para 15 centímetros, né? Já seria suficiente, tá? Não precisa trabalhar com unidade, não. Isso é uma mania minha. Tamo aí, questão 140, dá aquele pausezinho maroto. Quando que a velocidade foi zero, ou seja, o veículo permaneceu imóvel, parado, velocidade zero. Foi aqui, né? Entre 6 e 8, ó. Esses são os pontos aonde, nesse instante de tempo, a velocidade pelo gráfico era zero. Então, quantos minutos? 6 às 7, 6 a 7, 7 a 8, 2 minutos. Gabarito letra C, de casa. Questão das taças, maravilha, hein? Vocês já devem conhecer. Dá um pausezinho, ó. Aqui é fácil de cair numas pegadinhas, né? Tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, ó, a bandeja vai estar aqui, mas a menor bandeja possível vai ser com a primeira taça todinha aqui, com a base dela aqui. Só que aí, qual o problema, né, galera? O problema é que a parte de cima dela vai ficar maior que a bandeja aqui. Isso aqui está em cima. Vai ficar maior. Então a próxima vai ter que estar aqui. Certo? Então você aumenta, além do diâmetro que você já tinha aqui, ó, você vai ter que aumentar um pouquinho aqui.
que elas vão ter que ficar assim. E você vai tentar colocar essas taças todas aqui dentro. Você vai ter que aumentar um pouquinho. Então vou puxar para cá para fazer um desenho mais maneiro. Então, como estava aqui, a gente vai precisar colocar a parte de baixo aqui, mas aí, como a gente viu, a parte de cima vai ficar aqui fora. Imagina que essa taça, vou colocar essa taça no chão. Ó, esse é o copo, a parte de cima. Isso aqui é a base lá embaixo. Esse é o copo, a parte de cima. Essa é a base lá embaixo. Primeiro a gente põe elas juntinho. Depois a gente faz uma mesa para elas. Uma bandeja para elas. Aqui é um pouquinho maior, né? E aí você vai conseguir fechar lá embaixo também a sua mesinha aqui, ó. É o melhor que você vai poder fazer, meu amigo. Ou seja, você vai poder chegar até essa bordinha da primeira taça, tá encostadinha nas três beiradas aqui, ó. Nessa beirada, nessa e nessa. Mas aí, essa taça aqui já tá bem distante, essa também. E essa também conseguiu ficar na beiradinha, porque as bordas se batem, né? Eu preciso do espaço das bordas que tá aqui por cima, essa parte pontilhada vermelha, que são os copos. A parte de cima da taça, né? A borda superior das taças. Então quais são os raios aí? Vamos lá. Quatrinho. Mais quatrinho. 4, 4. 4, 4. 4 e 4. O que mais que tem? Tem essa diferença aqui, ó. Entre o raio da borda superior grandona, que é de 5, e o raio da base. Quanto é essa diferença? 1, né? Então mais um aqui, ó. 1 aqui também. 1 e 1. Quanto que ficou? 8, 9, 10. Mais 8, 18, 19, 20. 28, 29, 30. 38 aqui embaixo, hein, galera? Ficou grande, hein? Essa bandeja vai ter que ter, como a gente viu aqui, uma largura, ou melhor, um comprimento de 38, né, centímetros. E aqui, quanto vai ter? O comprimento, o diâmetro da base pequena que está lá embaixo, né, da base da taça, que é 8. Área mínima, 38 vezes 8, 24 com 6, 304 centímetros quadrados. É fácil depois que a gente entende, né? Meio difícil de interpretar. Dá para confundir um pouquinho. 142 aqui é o seguinte, galera. Ó. O suco era feito de 2/3 de morango com 1/3 de acerola. A acerola custa R$14,70, vai passar para R$15,30. Aumentou 60. Ele quer dar uma redução. Aqui você tinha 2 de 18, tá? 2 de 18. 36. 1/3 desse pacote, né, vão ter que ser usados para acerola, 2/3 vão ter que ser usados para morango. Então ele falou, vamos dar um desconto, já que teve um aumento aqui na acerola, me dá um desconto aí no morango para eu poder manter o preço. O preço tem que continuar o mesmo. Então o novo preço aqui da acerola, com o novo preço, aliás, o novo preço do morango com o novo preço da acerola, tem que dar igual ao preço antigo, né? A soma dos preços antigos. A equação vai ficar assim, né? 36 mais 14,70 tem que ser igual a 36 menos x, né? Mais 15,30, para manter o preço. Fazendo as devidas manipulações aqui, a gente vai chegar num x que é igual a 36 mais 15,30 menos 36, então vai cancelar, mais 14,70. Ou seja, o preço que a gente teria que pagar ali pelos 2 pacotes, que seria o desconto, né? Aqui é menos 14,70, né? Tem que ser claro os próprios 60 centavos. E esses 60 centavos que estavam aqui, na verdade, vão ter que ser divididos aqui em 2, né? 0,30 para cá e 0,30 para cá. Qual o novo preço? 18 menos 0,30. 17.
17,70. Ou seja, a redução tem que ser de 30 centavos, né? Ele não pediu o novo preço, ele só pediu a redução, tá aqui, né? 30 centavos. Gabarito letra E. Essa questão 143 aqui acaba ser fazer os volumes e ver qual que eu tenho o menor volume. E claro, todos só é possível se tiver um mínimo de 80. Então essa aqui é possível. A caixa 1 é possível, porque tudo tem mais de 80. Essa não é possível. Essa é possível. Porque se não tiver mais de 80 em alguma das dimensões, o cubo não vai caber dentro da caixa, né? Todas têm que ter no mínimo 80. Essa aqui também é possível, essa também é possível. Olha como o Enem é legal com você. Ele te faz fazer 3 multiplicações chatíssimas. Como eu te falo, eu começo sempre de trás para frente. Nesse caso, era melhor começar da frente para trás. É a caixa número 3, tá? Que vai dar o menor. É só fazer as continhas, né, gente? Como é? Multiplica. Já tá aqui com um xizinho para multiplicar até, chamando. Vê qual que é menor. Porque se esse cubo cabe dentro dessa caixa, no mínimo as dimensões dessa caixa tem que ser maiores do que as dimensões do cubo. E para que o espaço entre eles seja mínimo, atendida essa regra de que o cubo caiba dentro dela, desde que o cubo caiba dentro dela, a que vai sobrar menos espaço é a que tiver o volume mínimo. E nesse caso é a caixa 3. Questão 144, para dar uma lida. Mais uma lida aqui na pergunta, né? Então vamos lá. O negócio aqui é você escolher um ponto. Quando é que o quadro vai voltar para o lugar? O quadro vai voltar para o lugar que ele estava quando ele estiver aqui, ó. Então fixa em um ponto. Por exemplo, esse ponto que eu vou chamar aqui de C. Ele veio parar onde? Veio parar aqui, ó. Esse C vai ter que voltar para cá. Então, ele vai fazer esse ângulo aqui. Ele vai sair daqui e vai vir para cá. Esse é o ângulo de quanto? 45 mais 90 aqui, ó. 90 mais 45, 135. Alternativa... O gabarito é aqui, B, claro, né? 135. Sentido horário, como eu falei. Agora a questão 145. Aqui você vai chamar de x, aqui a nota que você não sabe quanto ele tirou na prova, na disciplina 1. E a média ponderada aqui é você multiplicar o crédito, que seria o peso, pela nota. Somar e dividir pela soma dos créditos, que seria a soma dos pesos. Então, aqui multiplicando aqui, ficaria 12 vezes x. Aqui 4 vezes 8, 32. 8 vezes 6, 48. 5 vezes 8, 40. 7,5 vezes 10, 75. Se você somar isso aqui tudo, 12x mais isso tudo, né, você quer que ele passe, ou seja, que ele consiga matrícula. Ou seja, seja bom ou excelente. Então tem que estar entre 7 e 10. Então assim, o 12x mais a soma que deu 195, tem que ser um número, e dividido pelo peso aqui, que é a soma desses créditos. Soma desses créditos aqui dá 42. Então, isso tudo dividido por 42. Tem que ser maior ou igual a 7 e menor ou igual a 10, para estar entre bom e excelente. Então vai ficar 42 vezes 7, menos 195. X entre 10 vezes 42, 420 mais 195. A gente tem então x entre 99 aqui, 615. Ou melhor, 12x, né? Aí, dividindo esses números por 12,
que na verdade é 420 menos 195, mas não importa, porque ele quer a nota mínima, né? Então x tem que ser maior ou igual a 99 por 12, ou seja, maior ou igual a 8,25. Essa é a nota mínima que ele tem que tirar. Então, tá aqui letra D no nosso gabarito. Era 146, mais uma questão de combinatória que bombou nesse Enem de 2017, foi combinatória e probabilidade. Só para constar meus assuntos favoritos, tá? Modéstia à parte. Então, pessoal, pelo que eu tô vendo, essa bela questão de combinatória aqui é uma questão de combinação com repetição, coisa rara no Enem. Estou fazendo ela aqui pela primeira vez com vocês. O que acontece é o seguinte, tem que ter um de cada cor. Tem que ter pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Então vai ter um carrinho verde aqui. Vai ter um carrinho branco, que está aqui à esquerda do carrinho verde. Um carrinho laranja. E vai ter um carrinho amarelo. A ordem não importa. Então estão aqui. Estão aqui nossos carrinhos. Já pré-determinados, um de cada cor. Esses 6 que sobram podem ter qualquer cor. Então não adianta fazer, nesse caso, 4 cores para um, 4 para outro, 4 vezes 4 vezes 4, 4 a sexta, marcar a letra E, errou. Porque aí você estaria considerando que a ordem deles importa. Escolha da cor do primeiro carrinho, do segundo carrinho, e não tem. Então, na verdade, aqui é um problema de combinação com repetição. As cores podem se repetir e a ordem não importa. Então, a cor desse carrinho, quando eu somar o número de cada cor desse carrinho, o número de cores, o número de carrinhos amarelos, né, chamado XA, X1, XA, o número de carrinhos amarelos, mais o número de carrinhos brancos, mais o número de carrinhos verdes, mais o número de carrinhos laranja, XL, tem que dar o total de carrinhos ali, que são 6, os 6 carrinhos que sobraram. Então, por exemplo, se for os outros todos amarelos, seria 6 mais 0, mais 0, mais 0. Esse é o problema de combinação com repetição, tá, galera? Tem fórmula, mas eu não quero fazer fórmula com vocês, não. Quero mostrar de quantas maneiras eu resolvo isso aqui, ó. Por exemplo, se for 1 mais 1, mais 1, 3, mais 3 seriam 3 laranjas, 1 verde, 1 branco e 1 amarelo. O que eu preciso é o seguinte, ó. Eu vou jogar aqui para o canto para fazer isso bonitinho aqui. Quando eu somar, eu vou tratar... A soma tem que dar 6. Então, vou usar aquelas cruzinhas, essas cruzinhas aqui que são separadores. Eu vou ter que ter 3 cruzinhas dessa. E entre eles eu vou ter que ter 6 bolinhas. Então, por exemplo, aquela última ali ficou 1, mais 1, mais 1, mais 3. Então, de qualquer forma que eu misturar essas 6 bolinhas e essas 3 cruzinhas, eu chego numa solução. Aqui, por exemplo, seria a solução 6 mais 0 mais 0 mais 0, que é a de cima. 6 mais 0 mais 0 mais 0. Aqui seria de baixo 1 mais 1 mais 1 mais 3. Isso aqui é uma permutação com repetição, tá, gente? 9 objetos, 3 repetidos, equivale a uma combinação de 9, 3 a 3. Seria 9 fatorial sobre 6 fatorial e 3 fatorial. Isso aqui é a fórmula para combinação de 9, 3 a 3, então tá ali a letra B. E claro que nessa situação aqui também é a combinação, porque você tem 9 lugares aqui na fila, né? Desses 9 lugares basta escolher 3 para colocar as cruzinhas, né? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 lugares. Escolheu 3, os outros vão ficar com as bolinhas. Para cada maneira aqui dar uma combinação. Vamos agora para a questão 147. Deixa ela aqui para vocês darem uma lida nela. Questãozinha de geometria espacial que sempre cai, né, galera? Piscina, paralelepípedo, dimensões de 1,7 de diâmetro, de profundidade, comprimento 3 metros, 5 metros de comprimento, 3 metros de largura.
volume, galera, sempre multiplicar as três dimensões, né? Então vai ser 15 vezes 1,7, mas a água vai estar a 50 centímetros aqui. Ó. Então, na verdade, não é 1,7. Tem que descontar esse 0,5, é 1,2 metros. Então faz a conta, 3 vezes 5, 15, vezes 1,2. 18 metros cúbicos. E lembrando, 1 metro cúbico, 1000 litros, né? Então tenho 1.800 litros. Bom, 1,5 ml está para 1000 litros. X para 1.800. Fazendo o que tem que fazer aqui. X é 18 vezes 1,5 sobre 10. Cancelando aqui por 2 dá 5, por 2 dá 9. 1,5 por 5, 0,3. 9 é 0,3, 2,7. Ou melhor, aqui ó, 18.000 litros, né? 18.000 litros. Então aqui é 180, 90, 270. Ou melhor, 27. 90 vezes 0,3, 27 ml. Letra B. Questão 148 aí para vocês lerem. Pessoal, essa questão aqui, ó, dá para fazer uma análise legal, ó, porque basta substituir os valores, né? Sigma, Nzão e raiz de Nzão para cada um e procurar o erro aqui, 1,96 vezes isso. Então, quanto menor for isso aqui, menor o erro. Né? Então, o que a gente tem que fazer é multiplicar, né? Então, analisando aqui, ó, dá para ver que a diferença do sigma, um sigma muito pequeno, quanto menor o sigma, menor o erro. Quanto maior o raiz de n, menor o erro. Então, como aqui tem muitos n's parecidos, aqui tem um n grande, mas o sigma é grande. Aqui tem um n muito semelhante a esses, mas que tem um sigma muito pequeno, né? Então, se eu dividir 0,2 por 21 e multiplicar por 1,96, eu vou chegar num erro menor que 0,02. Na verdade, se eu fizer aqui para o P4, se eu calcular 1,96 vezes o sigma dele, que é 0,2, e dividir pela raiz de n, que é 21, eu vou chegar em 0,018. Claro que na prova eu teria que testar os outros, né? Mas daria para ter uma ideia de que talvez o P4 fosse o melhor. Que a diferença dos n's aqui não é muito, mas aqui tem uma diferença considerável do sigma. Então a pesquisa que deve ser escolhida, que tem erro menor que 0,2, que é o pedido, é a pesquisa 4. Gabarito letra D. Então aqui a questão 149. Vou deixar aqui também para vocês darem uma lida nela. Aqui, né, parece o Pão de Açúcar, né? Lembra o bondinho do Pão de Açúcar? Sai do nível do mar, da Praia Vermelha, vai até o topo da montanha, que é o Pão de Açúcar. Eles se encontraram aqui 40 segundos depois, eles se encontram aqui, né? E nesse tipo de situação, às vezes é conveniente você imaginar que, sei lá, são a distância de 1.500 metros. Então, se eles fazem 1 minuto e meio, ΔS sobre ΔT, né? Distância sobre tempo, 1.500 sobre 1,5. Isso vai dar 15.000 sobre 15, dá 1.000. Seria como se o bondinho tivesse uma velocidade de 1.000 metros por minuto. Isso é hipotético, né, gente? Em 1 minuto e meio ele andaria 1.500 metros. Claro que o bondinho não faz isso, mas a gente está imaginando isso. Por minuto. Então, em 40 segundos, você poderia imaginar que é 40 60avos de 1.000 que ele andou. Vou fazer essa conta aqui. Aqui por 3, 20. 2.000 sobre 3. 666. Foi o que ele andou aqui mais ou menos. 666,666. Quanto que ele andou aqui então? O que falta para 1.500, né? Seriam 833,3333. Quanto tempo ele andaria isso? Se usar a fração aí, pode usar também. Seria, ao invés de ser 40, 60, no lugar de decimal. Mas para fazer 833 e 333, a gente já sabe que ele anda 1.000 metros
a cada minuto para fazer 833,333 seria x. Então seria aqui cerca de, só andar com as vírgulas, né? 0,83333 de 1 minuto, né? Então tem que multiplicar isso aqui por 60. 18. 49. Então cerca de 50 segundos mais ou menos, bem aproximado para 50 segundos. Esse seria o tempo que o bondinho B estava andando, porque ele andou esses 833. Como ele já tinha saído a 40, se ele andou 50, é porque ele saiu 10 segundos depois do bondinho B, né? Já estava andando a 10 segundos. Então, letra B. Questão 150. Então, nessa questão ele está dizendo que diminuiu aqui 10% desse ponto aqui, das 15 horas para as 16. Baixou 2 metros. Então, diminuir 2 metros é diminuir 10%. 2 metros é 10%. De quanto que 10% vai ser 2 metros? De 20, né? 100% é 20 metros. Então, aqui estava em 20. Baixou 2 metros, baixou 10%. Foi para quanto? Foi para 18. Às 14 horas. Aqui, pessoal, infelizmente eu estou sem a foto, mas não tem problema, porque o importante aqui é o prisma. A resposta é um prisma triangular reto. Por quê, gente? Prisma é tudo aquilo que tem dois polígonos iguais e paralelos, que no caso são esses aqui, ligados para os retângulos, que são esses 3 retângulos aqui. Esse é o da frente. Tem esse aqui de trás e esse aqui de baixo. Então, esse é um prisma triangular reto. Pela definição de prismas, polígonos iguais e paralelos, seus lados desses polígonos são ligados por retângulos, né, no espaço. Essa do campo minado também está sem a foto. Eu dou uma lida aqui. Aí depois dá uma lida aqui. Eu vou fazer o desenho. Então, são 256 no total, os quadradinhos. E para a gente calcular, a gente precisa separar esses P's aqui que tem, né? Tem o P. Posso fazer o desenho até aqui mesmo. Você tem aqui o P, que tem 2 em volta deles. Tem um Q, que tem uma. Não faz vizinhança com P. O R também, ninguém faz vizinhança com ninguém. O S aqui tem 4 e o T tem 3. Então tem 8 em volta de cada um, tá? Se vocês contarem, vocês vão ver que tem 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a probabilidade de ter uma mina aqui é quanto? 3 em 8. E de ter uma mina aqui no S? 4 em 8. Já é maior, já está fora. De ter uma aqui? 1 em 8. Menor ainda. Então esse aqui já está fora. E no P? 2 em 8 também. Esse é menor. Já está fora. Tem que comparar a do R. A do R é o seguinte. Você tem que descontar essas 8. Essas 8. Essas 8. Ah, não. Aqui não são 8, né, galera? Aqui são 1, 2, 3, 4 e 5. 4 em 5. Então tem que comparar 4 quintos com 1 oitavo. Provavelmente 1 oitavo é ainda menor. Porque se você passar para o mesmo denominador para comparar, aqui vai dar 5,40, aqui vai dar 10,40. Então 1 oitavo ainda é menor. Estamos na Q. Mesmo 4 quintos ainda não superou. Mas vamos ver o R. Então descontando aqui essas 5 e 3 de 8, 32 mais 5, 37, a gente fica com as 256 do total, menos 37. Que vai dar 219. Se eu escolher uma na R, é como qualquer uma das outras. Descontando essas minas que a gente sabe que tem aqui, que são 2, mais 1, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Como está marcando 40, é porque tem 30 aqui fora, nesses 219 quadrados que excluem esses 8 vezes 3 aqui,
né? 8 vezes 3, 24, com esse 5 são 29. Então é 256 menos 29. Perdão. É que eu estou fazendo essa prova aqui agora com vocês, galera. 7, 2, 2. São 227 aqui. E em cima, como a gente viu, seriam as 40 menos as 10 minas, que a gente já sabe que tem 30. 30 em 227 dá um número bem pequeno, dá cerca de 0,13, tem que calcular. E 1/8 é 0,125, é um número menor ainda. Então, dava para confiar bem nele, não seria uma pegadinha quem não conseguisse calcular o R. Realmente o ponto Q é o que tem a menor probabilidade de ter uma mina. Então, espero que tenha ficado claro do R aqui, porque o R que é o problema. O R você exclui essas 3 de 8 que já tem aqui, 24, com essas 5, 29. 256 menos 29 dá 227. E das 40 minas você exclui essas 10 aqui. 4, 3, 1, 2. Sobram 30 minas. Das 30 minas que podem estar em qualquer um desses 227. Essa é a probabilidade do R, como é a probabilidade de qualquer um outro que está aqui fora. A gente não tem informação. 0,13 ainda é maior que 1/8, que é a probabilidade desse aqui. Essa questão 153 aqui, galera, já está resolvida no canal, tá? Aproveita e dá uma olhada lá. Vê os outros vídeos, dá uma olhada no canal. A 154 está resolvida. 153 não, dá uma lida nela aqui. Essa 154 de log nós já resolvemos. Essa 153, galera, é o seguinte. Quando você tem uma prestação, você traz um dinheiro no tempo, você está multiplicando por uma porcentagem. Por uma taxa. Então, por exemplo, você está aumentando 10%, você está multiplicando por 1,1. É 1 mais I, que é a taxa. Então, o que a gente tem é o seguinte, ele vai pagar hoje uma de P e pagaria mais essa prestação depois. Então, hoje ele tem que pagar P, e para trazer esse valor P, eu divido pela taxa, certo? Eu divido por 1 mais I%, que é 1 mais I sobre 100. Porque quando eu vim daqui para cá, aumentou juros, então multiplicou por 1 mais I, aumentou I%. Então aqui vai ser P sobre 1 mais I sobre 100. Já esse daqui vai ser P sobre 1 mais I sobre 100, essa taxa ao quadrado, porque ele vai voltar duas vezes. Tem mais uma aqui que seria ao cubo. Melhor, perdão, são só 3. É da 6. Da sexta ele iria até a oitava, né? Isso, porque são 8 parcelas. Então seria aqui a sexta, a sétima e a oitava. Não tem essa terceira aqui não. Então é isso aqui. Colocando esse P em evidência, fica P1 mais 1 sobre 1 mais I sobre 100, mais 1 sobre 1 mais I sobre 100 ao quadrado. Letra E. Como eu disse, essa 154 está resolvida no canal, procura lá. Está lá, questão de logaritmos Enem 2017. Vamos lá para 155. Dá uma lida nela aí também. Bom, essa aqui é o seguinte, o valor máximo da intensidade luminosa é quando está a pina, 90 graus, claro, porque o seno de 90 graus é 1. Quando o Sol está aqui a pino, fazendo 90 graus, a intensidade é K, porque o seno de 90 graus é 1, então seria seno de 90 vezes K. Veio para 30, vai multiplicar o K, que é a intensidade máxima, que é o próprio K, vai ficar multiplicada pelo seno de 30, que é meio, que é 0,5. Então vai virar 50% do que era. No máximo, que é 50% de K. Então, letra B. Então, galera, vamos dar uma lida nessa 156, ó. E vamos pegar essa equação e dar uma olhada nela. O P mais A, que fala aqui, P mais A que multiplica V mais B igual a um certo K, e ele diz que esse PV é XY, plano cartesiano, par de coordenadas PV, então P igual a X e V igual a Y. Então isso aqui na verdade é Y mais A, X mais B igual a um certo K. E aqui é o seguinte, galera, se dividir tudo por x mais b, passa o x mais b dividindo, a gente fica com uma coisa do tipo, ó, k sobre x mais b menos um certo a. Então esse x no denominador me lembra muito um gráfico desse tipo aqui, ó, né? Y igual a 1 sobre x.
que a gente sabe ser o quê? Um ramo de hipérbole, né? Porque esse mais b simplesmente funciona como uma... chegar esse gráfico, mexer ele para a direita ou para a esquerda, né? Porque você troca x, passa a ser x menos b. Né? Isso aqui é x mais b. Então você simplesmente deslocou ele para cá, continua sendo um ramo de hipérbole. E esse menos a faz o, né, aqui na vertical e na horizontal, né? A translação na horizontal e na vertical, subindo a ou descendo a. Então que a gente tem um ramo de hipérbole desse tipo aqui. Né? Se você substituir x mais b, né? O que na verdade x mais b pra gente então era p, né? P mais b por x. Né? Substituir y por y mais a. Você chegando aqui no nosso ramo de hipérbole. Ó, pessoal, dá uma lida aqui na questão 157. Tem essa parte. E essa parte aqui. Ó. Então, o custo da passagem, né? Ele quer saber qual o menor custo para uma pessoa visitar o topo dos dois mirantes e retornar ao solo. Então, ou ela vai subir pelo elevador 1 e depois vai descer pelo 2. O que ela gastaria 15 mais 2 e 30, 2 e 45. Ou ela vai subir pelo 2 e descer pelo 1. 1,80 mais 10, 1,90. Então, esse já é o melhor custo. Só que aí, esses 1,90, se ela subir pelo 2, ela vai do 2 para o 1. Do 2 para o 1 é 2,50. Então, é 1,90 mais 2,50. Seria 4,40. No outro caso, seria 2,45 mais 2. 4,45. Ainda é mais barato. Então, a resposta 4,45. Ela vai subir pelo elevador 1, 15 centavos. Vai do 1 para o 2, R$2, 2,15. Depois desce pelo elevador 2 com mais 2,30, 4,45. Letra E. Ah, mas olha a pegadinha que eu caí aqui junto com vocês, hein? Que quem tava ligado riu da minha cara agora e falou, como assim, meu irmão? Pois é, ele poderia não atravessar o teleférico. Acho que essa aqui é a ideia. Ele pode só subir e descer. Né? Subir e descer no elevador 1, ele vai gastar só 25 centavos. Subir e descer no elevador 2, ele vai gastar 3 mais 8 com 30. 3 mais 1 e 10. 4 e 10 mais 25. 4 e 35 ele ainda gasta menos. Olha que pegadinha, hein, galera? Acho que nessa aqui eu caí, hein? Apesar que eu não li com muita calma aqui. Fazendo a prova a gente está mais concentrado, que eu estou preocupado em explicar. Mas sem querer justificar, vacilei. Realmente, ele não precisa atravessar. Porque a pergunta é, qual o menor custo para visitar o topo dos dois mirantes e retornar ao solo? Não falou que ele tem que andar de teleférico. Visitar o topo, ele pode simplesmente subir o elevador do mirante 1, conhecer, descer, andar, como ele diz que dá para andar, e foi isso que me fez ver a pegadinha, porque ele deu essa dica. É possível andar. Ah, ele só quer que conheça o topo, sobe e desce. Ainda dá mais barato do que economizar nos elevadores pagando o passeio de teleférico. Né? O passeio de teleférico é mais carinho. Né? Conhecer o topo sem o teleférico sai mais barato do que conhecer os dois topos usando o teleférico. Agora 158 aí, ó. Nessa aqui, enquanto o motorista X andou às cegas, por exemplo, 25 metros, 25% do que foi o Y, que andou 100. Isso é um quarto, né? Então, letra B. Essa é aquela que a gente, enquanto umas a gente leva 10 minutos, essa a gente leva segundos e compensa. Questão 159 causou polêmica. Dá uma lida aí, ó. Essas são as alternativas aqui. E aqui para dar uma lida. Foi? Aqui é o seguinte, galera. Taxa constante, ela vai subir em linha reta. Certo? Enquanto ela estiver enchendo o reservatório 2, enquanto ela estiver enchendo aqui, ó, antes de chegar no cano, ela vai estar uma taxa constante aqui de subida. Então tem que começar com uma linha reta. Porque a linha reta, o gráfico da função afim do primeiro grau, né, como se diz, ela é quando a taxa de variação é constante, o aumento é constante. Como ele diz que a vazão é constante, então é uma linha reta. Quando ele chega aqui, no ponto do cano, ele vai começar a encher e aqui vai ficar parado. Né? Então vai ficar uma linha horizontal. Começa com uma linha reta, crescendo, enquanto estava aqui, enchendo aqui.
Aí fica parado enquanto enche aqui. Então fica uma coisa assim. Depois que encher aqui, os dois passam a encher, mas enche com uma inclinação menor do que essa daqui, porque agora está enchendo os dois juntos. Então o gráfico que melhor se adapta ao que nós fizemos aqui, tirar esses rabiscos, é o gráfico da letra D. Percebam, ó, o crescimento enquanto só enchi um, vazio enquanto estava enchendo dois, e depois enchendo os dois ao mesmo tempo um pouco menos do que aqui, porque a mesma vazão constante aqui, a altura aumentava mais rápido sozinho no 1, e aqui estava aumentando um junto com o 2, então aumentava mais devagar. Por isso letra D. Então aqui questão 160. Então aqui, ó, galera, tem que ter 1,30 aqui do solo, primeira coisa, mais essa altura aqui, ó. Com essa altura, primeiro a gente puxa esse triângulo equilátero aqui, ó. Então vai ser a altura dele, mais um raio que está aqui e um raio que está aqui. Então a gente tem o raio externo, que é 0,6, mais um raio, 0,6, mais 1,30, mais a altura de um triângulo equilátero de lado 1,2, porque são dois raios aqui de 0,6, ó. 1,2 por 1,2 por 1,2. 1,2 raiz de 3 sobre 2, que é a fórmula, né? L raiz de 3 sobre 2. Altura do triângulo equilátero de lado L, que no caso é 1,2. 0,6 vezes raiz de 3. Que ele deu como cancelando aqui, 0,6, né? Aproximação 1,7. 1,7 vezes 0,6. 42, 10,2. Então, mais 10,2 aqui. Perdão. 1,02. Duas casas decimais. Então tem 1,2 mais 2,32 dá 3,54. E aí com a margem de segurança, né? Esses 3,54 vão ter que ser somados com 0,5. Isso vai dar 4,4. Melhor, essa soma aqui não dá 3,54 não, dá 3,52. É 1,2, 2,22 mais 1,30, 3,52. Então 4,02 exatamente. Letra D. Aqui na 161. Vamos lá, vamos seguir os passos do garotinho, né? Pedi uma ajuda para um amigo. A partir de onde ele estava, que é no X, né? Estava aqui no X. Ele disse, ande para o oeste. Então aqui seguindo o oeste, ó. Vire na primeira rua que encontrar, à direita. Então se ele está vindo para cá, a direita dele é para cá, ó. Primeira rua que encontrar. Siga em frente, vire à esquerda na próxima rua. Esquerda para cá. A padaria está logo a seguir. A padaria está no 1. Agora aqui é 162. É de aritmética, a gente tem que somar e dividir pelo número de observações. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então soma e divide por 5. 10, 15, 25 com 6, 31. 31 por 5, se fosse 30, daria 6. Vai ser 6, alguma coisa. Então ele passou. Então aqui vai dar 6, alguma coisinha. Aqui embaixo, o y ficou 4 e 9, 13, com 3, 16. 16, 9 e 5, 14. 16 com 14, 30. 30 dividido por 5, ele ficou com 6. Maior ou igual a 6, passou. Então, nosso aluno Y passou com 6. Bom, o Z, vamos ver, né? 5, 10, 18 com 11. 18 com 11, 29. Se fosse 30, ele tiraria 6. Como é 29, ele tirou 5 e tal. Quase 6, mas não foi 6. Então, o aluno Z reprovou. Reprovado apenas o aluno Z. 162 da prova cinza, letra B. 63, vou passar aqui para vocês darem uma olhada devagarinho. Dá um pause e ler. Agora eu vou descer aqui, ó. Dá mais um pause e ler. Vou descer mais um pouquinho. Tá aí. Se o percurso tem que ser o mais devagar possível,
e o número de voltas de cada roda é só dividir o número de dentes da coroa pelo dente da catraca, para andar mais devagar possível é que tenha menor número de voltas a cada pedalada. Então, é o que der a menor divisão aqui. Vai dividir 46 por 24, né? Vai dividir 36 por 22. Ele está falando aqui, ó, 1 com 1. 46 por 24. Aí 1 com 6. 46 com 14. Então 46 com 24. 46 com 14. 46 com 24 é menor. Isso aqui está fora. 2 com 4. 36 com 18. Vixe, muito maior. 2 voltas a cada pedalada. 46 com 24 daria 48. É menor. Essa ainda tem a 3 com 1. 26 com 24. Essa ainda é menor ainda, porque os dois aqui estão sobre 24. Ó. Mas aqui 26 é menor que 46. Então essa aqui está fora. Ainda tem a 3 com a 6. 26 em 14. Claro que é maior, porque aqui é 26 também em cima. Embaixo é só 14. Então 26 com 24, 3 com 1. É a opção 4. Letra D. Vou marcar aqui. Letra D. Aí é 164. O slogan da Copa do Mundo. Aqui pelo visto a gente tem 4 regiões. Essa região do meio é que faz mais fronteiras. Então ela pode ser pintada primeiramente de 4 cores, verde, amarelo, azul ou branco. Então, digamos que a gente pintou aqui no meio de amarelo, essa parte central aqui. Então 4 opções. E aí essas outras aqui, cada uma só vão ter 3 opções, né? Pelo visto elas não se encontram, então elas podem ter cores independentes. Então seria 27 vezes 4. Se eu não tiver errado, 108 letra C. Eu poderia pintar aqui, por exemplo, todas essas aqui de preto. Eu quero uma das cores que eu quiser, 3 para cada uma dessas e 4 para essa do meio. Mas pelo que eu estou vendo não tem gabarito oficial disso ainda. Na minha opinião é letra C, porque me parece que essas mãozinhas aqui fora não tem fronteira em comum. Então se a gente planificasse isso aqui, seria uma coisa desse tipo, ó, essa região do meio. E aqui as mãozinhas, ó, uma mãozinha aqui, uma outra mãozinha aqui. Então essa região aqui é que faz fronteira com mais gente, então é que ela tem mais restrição. Ela não pode ser da cor dessa, nem da cor dessa, nem da cor dessa. Então você escolhe ela primeiro. 4 opções. Aí cada uma dessas aqui sobram 3. Posso pintar aqui da cor que eu quiser, de preto. Enquanto aqui eu pinto de... No caso era verde, amarelo, azul e branco, né? Se fossem 4 cores aqui, amarelo, azul e verde. Amarelo, preto e verde. Poderia ter pintado assim. Era para ser amarelo, azul, branco e verde. Então 3 para cada uma, né? 4 vezes 3 vezes 3, 27 vezes 4, 108 maneiras. Agora, como ele fala aqui, ó, mãos que se unem. Então, se elas são unidas, se elas têm fronteira aqui, ó, aí já seria diferente. Seria 4 para uma, todas estariam interligadas. Se você tem essa ligação aqui ou não, essa é que é a questão. Se tem fronteira entre essas aqui, essa daqui ou não. Se tiver, escolheu 4 aqui, vai ter que pensar que aqui vão poder ser 3. Aqui vão só poder ser 2 e aqui só uma. Seria 4 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 2, 24. Mas não tem essa opção. Então dá para concluir que não pode ser isso, tem que ser 108. Aqui questão 165. Dá uma lida também. Vou aumentar um pouco para vocês. Bom, pelo visto, galera, eles usam aqui, ó, x e x, x e x, y, 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 y. Então seria um comprimento de x, depois mais um comprimento de y, mais um comprimento de x, mais um comprimento, é 2x mais 2y. Tem que dar 100 metros. E aí x mais y, então, vai ter que ser 50. Ele quer maximizar x vezes y, que é a área. A gente sabe que é o quadrado, então é 25 e 25. Tá? Porque você sabe, se você souber de antemão que
de todos os retângulos de perímetro 50, o que tem maior área é sempre ao quadrado. Todos os retângulos com o mesmo perímetro, maior área é sempre o quadrado. Aí você pode substituir, né? X que multiplica y, que é 50 menos x, você vai ficar com uma equação do segundo grau. 50x menos x ao quadrado. O valor mínimo dela ali vai ser o y do vértice. Tá? Se você calcular, você vai achar, né? Essa área máxima, o x do vértice aqui é mais fácil ainda, que é o que ele quer. É menos b, menos 50, sobre 2a, sobre menos 2, 25. Isso seria para achar essa área máxima. Então tá aqui, 25, 25. Tá aqui a questão 66, esse termômetro esquisito aqui, ó. Dá uma lida. Explica aqui como é que ele funciona. Pode dar uma lida aqui também. E aí ele pergunta da temperatura máxima. Ele diz que ele deixa bem claro aqui que a temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. Então ele está aqui, ó, 30, 20, ele está aqui no 19. Essa é a máxima mais aproximada, né? É da letra E. Então 166, letra E. Aqui é 167. Está faltando o desenho, mas está aqui para vocês lerem. Aqui. Você dá uma volta completa em 25 horas. A distância entre as torres e da base à torre T1 é 50, então aqui tem um raio de 50, T2 seria mais 50, um raio de 100, e aqui um raio de 150. Ele quer dar uma volta completa em 25 horas. Uma volta completa seria 2π vezes 50, vamos considerar π como 3, então seria 6 vezes 50 na primeira. 6 vezes 50 metros, 300 metros. É o comprimento da circunferência da primeira. Então ele vai precisar dar uma volta em 25 horas. Né? E como ele está falando metro por hora, é 300 sobre 25 para o primeiro. O segundo já é 100 vezes 100. Né? 2π vezes 100. Então 600 por 25. E usando 3 como aproximação para π, como ele diz. E o T3, 2πr aqui é um raio de 150 metros. Então 2π vezes o raio, 2π vezes 150, 6 vezes 150, 900 sobre 25. Isso vai dar aqui 12, aqui 24 e aqui 36, letra A. Então tá aí, pessoal, dá uma lida na 168. Ela é bem capciosa porque esses gráficos estão alinhados diferentes aqui, ó. Tá vendo a sacanagem? Então aqui, ó, 0 e 0. Aqui eles têm quantidade igual. E aqui também, no 90. Achei isso meio esquisito, né? Meio esquisito, porque aqui, por exemplo, ó, aqui é 15, mas aqui é menos. Aqui é 30 e aqui é 15. Seria mais ou menos 45, enquanto aqui é menos que 30. 60 com 30. Nessa hora, vamos contar essa aqui do 0 e do 90, né? Então aqui, enquanto esse está com 55, aqui está com 30, não é. Aqui está com 50, aqui com 30. Aqui, ó. Enquanto aqui o A, que é branco, está com 30, o B, na mesma hora, na oitava hora, também está com 30. Isso acontece aqui de novo, na nona hora. Então essa é uma hora inteira, ó, em que eles estão com a mesma quantidade, o número de horas. Eles ficaram uma hora com a mesma quantidade. Ó. Dá 8 a 9 com 30 mil. Dá 8 a 9 com 30 mil. Então você teria número de horas que contém a mesma quantidade. Seria a hora inteira, seria só essa. Depois vai ficar sempre diferente. Tá? Na mesma hora inteira. Essa mesma linha assim horizontal não tem mais nenhuma. Paralela assim, ó. É o único ponto que tem duas linhas paralelas assim. Então resposta letra A. Uma hora só, de 8 às 9. Número de horas em que eles têm a mesma quantidade. Difícil essa questão interpretar ela. Aí galera, 169. Dá uma lida aqui, ó. Desenhista. Tá, então 10 centímetros aqui ele vai querer. Dá uma lida aqui também, ó. Quer saber qual o raio? Bom, isso aqui é 10. Isso aqui é 10. Esse raio aqui. A gente vai fazer a lei dos cossenos, tá? Então, esse raio ao quadrado é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado.
100 mais 100, menos 2 vezes 10 vezes 10, AB, cosseno de 120. Tá? Então vou fazer aqui no cantinho para ficar legal. Então a gente ficou com uma situação assim, ó. 10 aqui, 120 e x. X ao quadrado, vai ser 100 mais 100, 200. Menos 2 vezes 10 vezes 10. 2 vezes 100, 200. Cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Então é 200 mais 200 vezes o cosseno de 60, que é meio. X ao quadrado deu 300. Clica aqui x, é 10 raiz de 3. Fala para aproximar a raiz de 3 como 1,7, vai dar 17. Então se o raio é 17, tem que estar entre 15 e 21. Tipo de material 4. Entre 15 e 21. Letra I. É o nosso gabarito. Tá aqui, ó. Beleza? Pessoal, essa questão 1,70 não tem aqui a foto, mas não precisa, tá? Dá uma lida. Ó, é muito simples. Qual é o mais próximo de 4? Então é só fazer a diferença. Fazer o número que está ali menos 4 e ver qual é o menor. Então, se fosse aqui, daria 0,025, que ainda é menor que 0,1, como aqui. Aqui daria 0,030. Então aqui ainda é menor. Aqui seria 0,080. Mas aqui ainda seria a diferença para 4. Seria mais que 0,9. 0,91. Então o que está mais próximo é o 4,025, letra C. É uma questão que parece fácil demais, porém. Então é só fazer, é só subtrair. Isso aqui que deu dúvida, ó, faz 4 menos 3,099. Pega emprestado aqui, ó. 993. Você vai ver que dá 0,901 muito. Enquanto no primeiro ali é só 0,025. No segundo é 0,1, é maior. O terceiro é 0,030, é maior que 0,025. E o outro 0,080, muito maior. Essa é a diferença de cada um desses, se você fizer menos 4. Questão 171, estelionato. Dá uma lida. Então, o objeto é 1 para 400. Significa que as dimensões são 400 vezes menores. Mas o seu volume, ele vai ser 400 ao cubo maior. Então seria 25 centímetros cúbicos. Isso ele quer passar para metro, mas vamos fazer primeiro em centímetro. 25 centímetros cúbicos vezes 400 ao cubo. Isso é a razão de semelhança, né? 1,400, certo? Digamos que o monumento é a pirâmide, como a gente está acostumado a ver essa razão de semelhança na pirâmide. Pirâmide é um ponto turístico, tem a ver com a questão. Então, se a razão é 1 para 400, essa pirâmidezinha que ele comprou tem altura, por exemplo, 400 vezes menor. Significa que a razão de semelhança é 400. Então, a razão entre os volumes é o cubo. É 400 ao cubo. 4 ao cubo é 64. Então, a gente fica com 64 vezes 25, né? Vezes 100 ao cubo, que é 10 a sexta. Mas isso está em centímetros cúbicos. 1 metro cúbico, tem metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Para cada um desses aqui, a gente tem que acrescentar 3 zeros. É o 10 a sexta. Para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, vai dividir por 10 a sexta. Então vai ser justamente 64 vezes 25. Essa conta vai dar 1.600, né? 64 vezes 25. Multiplicar por 25 é multiplicar por 100 e dividir por 4, né? Então, por 100, 6.400. 3.200, 1.600. 64 vezes 25, letra C, a questão do estelionato 171. Prova cinza, lembrando. Tá aí mais uma questão, a 172, só dá uma lida. Eu já faria aqui de cara, é colocar o eixo aqui, ó. Aqui a gente coloca o eixo X, o eixo Y, e aqui mesmo o eixo X. Então aqui seria o ponto 0, e aqui seria 5 aqui, mais 5 aqui, 10. Então tem raízes 0 e 10. Então, com a forma fatorada, essa equação é da forma A, que multiplica x menos 0, que é x, x menos 10,
Então esse y é ax2 menos 10ax. E a gente sabe que ele passa aqui tem que ser 1, porque isso aqui é 4, aqui também é. Aqui é 1. E 1 está passando aqui no 3, ó. Passa no ponto 1, 3. Y é 3 quando x é 1. Então a menos 10a é 3. O a é menos 1/3. De forma que a gente tem a equação, né? Y é menos x2 sobre 3 menos 10/3 de x. E se o x for 5 aqui, a gente tem o valor máximo de h. Que aqui fica mais, tá? Porque é menos 1/3 vezes o menos 10. Então aqui a gente tem um mais. Então ficaria menos 25 sobre 3 mais 50 sobre 3, colocando 5 no lugar de x. Que daria 25 sobre 3. Essa é a altura máxima. Letra D. Questão 173. Procurar o maior aumento é procurar qual que vai dar o maior número. De 56 para 40. Então 56 dividido por 40. Ou será que foi o de 21 para 12? Ou será que foi o 51 para 30? Então, vou fazer essas divisões e comparar. 11 para 10. 57 para 38. Faz essas divisões e compara ou passa tudo para o mesmo denominador aqui, o que não é muito legal não. O que a gente pode fazer é, por exemplo, ó, diminuir, né? Ver o que tem mais cara de não ser. Por exemplo, isso aqui ó, dá muito. Dá muito. Esse aqui deve ser menor. Se você for fazendo as contas, por exemplo, o 51,30 ainda não supera o 56,30. Vou fazer as contas, você vai ver que o 56,40 é um candidato a ser um dos menores. Mas não sei, tem que ver, pode ser o 21,12. Vamos fazer. A gente está procurando o maior, né? Então o maior número aqui deve ser o 21,12, né? Porque 21 é quase o dobro de 12. Então 11 é longe de ser o dobro de 10. 38 com 57, né? 21 com 12 dá 1,75. 56 com 40 dá... Tô com a calculadora aqui, ó, 1,4, tá fora. 51 com 30, 1,7, perdeu também. 11 com 10, 1,1, perdeu. 57 com 38, a última opção, 1,5. Então esse é a maior taxa de aumento, né? Aumentou 75%. Letra A. Pessoal, aí ó, 174, para dar uma lida. Tá aí, vou descer um pouco. Dá um pause e ler. Ele quer a diferença de razões da coluna B para a coluna A. As alturas. Aqui a gente está com uma altura de 70. Enquanto aqui a gente tem uma altura de 30. Então a razão aqui da altura da coluna B pela coluna A é 30. Vou fazer em branco aqui fica melhor. 30 sobre 70. Ou 3/7. Enquanto embaixo aqui a gente tem uma altura 70 menos 20, 50. E aqui uma de 10. Então a razão seria 10/5. 10 sobre 50, ou melhor, 1/5. Que é a diferença entre a razão da coluna B pela A no gráfico 1 e 2. É 3/7 menos 1/5. Colocando tudo sobre 35. 15 menos 7. Isso daria aqui 8 em 35. Que, se eu não me engano, é a letra E. 174, letra E. 8,35. Aqui é 175 para dar uma lida, uma questão de funções trigonométricas. Aqui ele está dizendo que o período, né, que é o intervalo de tempo entre duas pressões máximas, é um batimento cardíaco. Então, como são 90 batimentos cardíacos por minuto, o período seria de tempo entre duas pressões máximas seria 1 sobre 90. E o período P é 2π, né, sobre o módulo de C, sendo C vai ser o númerozinho que vai estar multiplicando T, no caso é o K. Poderia ser módulo de K. Esse período, como a gente viu, é 1 sobre 90.
Então, porque são 90 batimentos por minuto. Mas como o tempo está medido em segundos, isso ainda teria que dividir por 60. Ou melhor, multiplicar por 60. Então seria 60 por 90 por minuto. Porque são 90 a cada minuto. Então são 60 90avos por minuto. Então a gente vai achar o K aqui. Por 3 aqui vai dar 2 e 3. Cortou, cortou. Esse K tem que ser 3π. Então a gente ficou com duas alternativas, né? E é só escolher num instante desses aí de tempo máximo e mínimo. Ou seja, o máximo é quando o cosseno for 1 ou menos 1 aqui. Então se for 1 aqui vai ser 99 mais 21. 120 é o máximo. Se for menos 1 vai ser 99 menos 21. 78 que é o mínimo. Então só pode ser a letra A. Porque na letra B, apesar de o K também ser 3π, 78 mais 42 dá 120, mas 78 menos 42 não dá 78. Então, quando o cosseno fosse menos 1, não daria. Então, a resposta certa é a letra A, dá 175. Agora está aí a 176 para vocês lerem. Então, a gente pode chamar essa distânciazinha aqui, OA a gente pode chamar de D, porque aí a gente sabe que aqui é 10. E a gente tem uma relação legal. Então, se ele quer que essa área aqui, né, seja a maior possível desse círculo, então eu preciso que esse R seja o maior possível. Mas o R tem que ser de pelo menos 3. Então, vou pegar um R maior do que isso, né? Ou seja, eu vou pegar o maior R que eu puder. Vou pegar o R igual a 10. Ele quer que seja pelo menos 3. Para garantir a estabilidade. Deseja dispor da maior área possível da região que serão fixados os dois. Então eu não posso pegar 10, porque isso vai diminuir a minha área da região. Não é essa área que é a maior possível. Se fosse essa área que é a maior possível, claro que seria o raio 10. Não é a área da superfície que vai ficar aqui em cima. Então é o contrário da nossa ideia. Então tem que ser o R menor possível. Se eu pegar esse R aqui menor que tiver, por exemplo, aqui o 3, né, que é o pelo menos. Quando o R for 3. Então, se eu quero que esse R seja 3, que é o menor possível, porque o menor raio que eu pegar, se eu pegar um raio pequenininho aqui, ó, ele vai me dar a maior superfície aqui em volta, né, para colocar os doces. Então, ter a maior superfície para colocar doce significa cortar o mais baixo possível, que significa ter o menor R possível. Esse R vai ser 3. Aí a gente faz Pitágoras ali. 10 ao quadrado tem que ser aquela distância d ao quadrado mais 3 ao quadrado. 100 menos 9, 91. Então, d é a raiz de 91. Só que o que ele quer é o H. O H é o Rzão menos o Dzinho. Então, é 10 menos raiz de 91. Então, aqui é a letra B. Eu estou vendo um gabarito aqui dizendo que isso vai ser letra C. Não sei por que seria, não consigo entender. Eu marcaria a letra B. Pode ser que esteja errado. Vamos ver depois, né? Quem souber, bota um comentário aí. Chegamos na última página, pessoal. Vamos agora na 177. Vamos lá. Começou com 100 kg de gasolina, que são 750 gramas por litro. Então, 100 quilos, né, seriam 100 mil gramas. Então, nós temos 100 mil gramas. Está para X, como 750 gramas está para 1 litro. X, então, seria o 100 mil sobre 750, ou 10 mil sobre 75. Dá para dividir por 5. Né? 5 vezes 200. Não, perdão, 5 vezes 2.000. Então seria 2.000 e 15 litros. 2.000 dividido por 15, cerca de 133,333 litros. Mas aí falaram que consumiu
consumiu 4 décimos. Sobrou 6 décimos. Então eles vão a terça parte do que restou do tanque. Então é a terça parte de 6 décimos. Então é a terça parte de 6 décimos do que tinha, que é 2.000 sobre 15. E aí a gente vai dividindo aqui, né? Que por 5 vai dar 3. Por 5 vai dar 40. Com 6, 2. 80 sobre 3. Pode fazer ali para dividir por 4, ó. 20. 3 dividido por 4. 20 sobre 0,75, letra B. Agora vamos aqui para 178. Ó. O gráfico apresenta a taxa de desemprego. Ele quer a mediana. A mediana é o valor do meio quando a gente coloca em ordem. Então tem que ser do menor para o maior. Quantos valores são? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 valores. É um número par. Então o valor do meio vai ser entre o 1 e o 14, 14 mais 1, 15, dividido por 2, 7,5. Entre o sétimo e o oitavo. Então vamos lá. O primeiro está aqui, ó, o mais baixo. Primeiro. Segundo. E aqui, terceiro e quarto, né? Quinto. Sexto. Sétimo. E o oitavo está aqui. Então tem que ter entre o sétimo e o oitavo. Porque esse aqui tem 7. Que vai ter mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Então é 7,981. É a média deles. 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Ou seja, a mediana é a média dos dois valores do meio. Os dois valores do meio aqui são esses dois. 7,981. É o sétimo e o oitavo. Isso vai dar 16 sobre 2. Ou seja, 8%. Letra B. Na 178 da prova cinza, Enem 2017. Vamos agora para 179. Dá uma lida aí. Essa pessoa observou 10 semáforos que acusam verde com 2/3 e acusam vermelho com 1/3. Quer calcular a probabilidade de que tenha observado exatamente um verde. Então primeiro eu tenho que escolher dos 10 semáforos. Isso é a distribuição binomial, já tinha caído uma vez no Enem, caiu pela segunda vez agora. Então tem que escolher dos 10 semáforos um. Então já começo multiplicando por 10. 10 opções para a escolha de qual semáforo que vai estar na cor verde. E a probabilidade desse semáforo acusar a cor verde é 2/3. Já a dos outros 9 semáforos vão ter que acusar vermelho, porque tem que ser exatamente um verde. Então, 1/3 para os outros 9, 1/3 a nona. Resolvendo isso aqui, galera, vai ficar 10 vezes 2. E aqui 3 vezes 3 a nona, 3 a décima. Então, letra A. 179, letra A. Vamos agora para 180 e última, galera. Aí, que alegria. Fizemos tudo, hein? Não se esquece de curtir, não se esquece de se inscrever, divulgar para os amigos, compartilhar. O canal está crescendo, está surgindo. Leia aí a última questão, galera. Essa daí vem para quebrar com a tua cuca, depois você já fez a prova inteira, né? Vem várias continhas. Ele está dizendo que começa com 100 metros quadrados de painéis solares, né? E ele pergunta, para ter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente, a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado, então são 100 metros quadrados solares que ficarão instalados no estacionamento. Sobre o hospital, 300 metros quadrados. 200 desse para energia térmica. Então, cada um de painel solar para energia elétrica é 1 kW por dia. Para energia térmica, economiza 0,7 kW por dia. Então, na segunda fase, vai aumentar 75% a área coberta pelos painéis solares, que gera energia elétrica. Também deve ser ampliada a área de cobertura com painéis para geração de energia térmica. Então, se economizava diariamente... Então, vamos lá, vamos ver o que tinha, tá? De painéis solares, a gente tem 100 que ficam no estacionamento. E dos 300 que estão no hospital pediátrico, os 100 do estacionamento produzem elétrica, né? E dos 300 do hospital pediátrico, 100 produzem elétrica.
Então são 100 do estacionamento mais 100 do hospital produzindo elétrica. 200 metros quadrados para produzir energia elétrica, economizar energia elétrica. E aí sobram os outros 200 metros quadrados também para energia térmica. Esses 200 metros quadrados, cada metro quadrado do painel solar economiza de 1 kW por dia. Então vai economizar 200 kWh por dia. Já aqui no painel é 0,7 vezes 200. Então na verdade são 140 kWh, porque é só 0,7 kWh por dia de energia térmica. Ou seja, estamos economizando aqui 340 no total. O que ele quer vai aumentar 75% aqui, ó, a energia elétrica. Vai aumentar 75% a área, vai aumentar 75% a energia economizada. Então é 200 vezes 75%. Vai aumentar mais 150, vai para 350. Eu quero que passe a ser o dobro. Era 340, eu quero que vá para 680. Então, de 350 para 680, eu quero que isso aqui passe para 330. Então, se 140, né, passa para 330, é porque eu vou ter 330 de 140 desses 200 que tinham. E aí o negócio é fazer essa conta aqui, né? Corta aqui, ó, vai dar 7, enquanto que aqui vai dar 10. 3.300 dividido por 7, vou dar aproximadamente, vezes 4, 28, sobra 5. 7 vezes 7, 49, sobra 1. Aproximadamente 471 e alguma coisa. Então aqui 472. Questão 180, letra C. Se não ficou claro, é só você ver o aumento percentual aqui, ó, 330 de 140. Né? 140 estava para 200 metros. 330, que é o que eu preciso para somar com 350 e dar 680, que é o dobro do que tinha antes. 140 era com 200 metros, 330 é com X. Resolvendo isso, você vai ver que é 330 sobre 140 de 200, que a gente resolveu aqui, deu 471, aproximadamente, 471 e alguma coisa, aproximadamente 472, 180, letra C. Terminamos, galera. Prova do Enem inteirinha aí para vocês, ó. Parabéns para quem fez, parabéns para quem acompanhou. Muito obrigado. Divulguem, vou colocar aqui os links para vocês curtirem, para vocês acompanharem no Facebook também. Obrigado, pessoal. Boa sorte nesse e todos os outros concursos, provas que vocês fizerem.